Hoje nós voltamos o nosso olhar para a segunda proposta do continente latino-americano para a próxima etapa do Sínodo sobre sinodalidade. Muitas vozes ouvidas nas 4 assembleias regionais nos lembram que a renovação sinodal supõe recuperar a proposta conciliar expressa na noção de povo de Deus, que sublinha a igualdade e a dignidade comum em vez de diferenças de ministérios e carismas. E para a gente conversar sobre a sinodalidade do povo de Deus, eu recebo os nossos 2 convidados, que são a irmã Eurides Alves e o padre Antônio Ronaldo. A irmã Eurides Alves de Oliveira é religiosa das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, graduada em Ciências Sociais e mestra em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. É também integrante da Ampliada Nacional da SEBS. Irmã Eurides, seja muito bem-vinda ao Igreja Sinodal. Uma alegria tê-la aqui para refletir conosco. Olá, Marcos. Olá a todos aqueles que participam conosco. A alegria é minha poder compartilhar com vocês esse momento do Igreja Sinodal. Obrigado. A irmã Eurides também integra o Serviço Teológico Pastoral, que é o grupo que idealiza este programa Igreja Sinodal. E também para dialogar conosco tem o padre Antônio Ronaldo Vieira Nogueira, que é mestre em Teologia Sistemática pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, a FAGE, é professor e coordenador do curso de Teologia da Faculdade Católica de Fortaleza, é pároco da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Aracati, no Ceará, e também reitor do Seminário da Diocese de Limoeiro do Norte. Padre Ronaldo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Igreja Sinodal. Já tivemos a oportunidade de dialogar uma vez e agora também sobre este segundo tema aqui nesta jornada sobre a etapa continental. Bem-vindo. Saudações, Marcos Túlio, saudações a todos que acompanham esse programa que tem sido tão importante no sentido de propagar esse caminho bonito que a Igreja tem feito agora com o Papa Francisco. Saudações também a todos os que compõem o Serviço Teológico Pastoral que idealizaram esse programa. É uma alegria e ao mesmo tempo uma honra participar aqui com vocês e dialogar sobre esses temas que têm sido tão importantes para a nossa caminhada eclesial. Muito obrigado. Bom, nós sempre temos ouvido aqui, tanto por mim, pelos nossos convidados, a expressão povo de Deus. Sempre temos falado. E talvez esse não seja um conceito assim tão claro para todo mundo. Então nós vamos começar o programa de hoje ouvindo os nossos convidados. Eu vou começar com a irmã Eurides, fazendo a seguinte pergunta: quem é o povo de Deus? Quem é que faz parte dele, irmã Eurides? Oi, bom, pensar povo de Deus é pensar todos nós e todas nós, né? O conceito de povo de Deus nos remonta. Primeiro, ele já vem da Sagrada Escritura, né? Se nós pegarmos a Bíblia, Antigo Testamento, nós vamos ver o povo de Deus que caminha nos processos de libertação, o povo da aliança, né? Deus que diz, eu sou o vosso Deus e vós sois o nosso povo. Então, tem uma tradição bíblica da história do povo de Deus para aqueles e aquelas que acreditavam no Deus de Javé. Depois Jesus diz que o povo de Deus é todos aqueles que assumem a proposta do Pai e decidem se tornar sal da terra e luz do mundo. Então, a gente tem uma herança bíblica para o conceito do povo de Deus. O segundo, pensando na dimensão eclesiológica da igreja, o conceito povo de Deus vem lá do Concílio Vaticano II, mas basicamente da Lumen Gentium, né, da Gaudium Spes da Lumen Gentium, que vai falar que povo de Deus é todo batizado, homem, mulher, seja ele clero, seja ele leigo, ordenado ou não, todo aquele que professa a fé e porque ele se torna povo de Deus, porque é filho e filha amado de Deus em comum dignidade. E depois desse processo da renovação, com essa concepção de igreja povo de Deus, onde todo cristão batizado, né, se torna povo de Deus, a gente começa a compreender que a igreja ela não é primeiro a instituição hierárquica, como era antes do Concílio Vaticano, que tinha, né, em escalas, mas que a gente tem um povo de Deus que forma comunidade, um povo de Deus que caminha. E aí engloba todo mundo. O Papa, os bispos, o clero, o leigo, o homem, a mulher, o adulto, o jovem e a criança. Então, o povo de Deus é a comunidade de fé que se sente igreja. E como igreja, procura viver o projeto de Jesus na história. Olha aí,
você, eu, todos nós somos chamados a nos sentir igreja, como a irmã Eurídice trouxe aqui para nós, recuperando também estes fundamentos bíblicos, essa dimensão tão bonita que nos ajuda a entender, né? Assim, olhar no espelho e se sentir povo de Deus não é algo distante, mas nós, pela força do nosso batismo, somos povo de Deus. Eu trouxe aqui um trechinho da síntese do continente latino-americano que diz o seguinte: uma igreja sinodal é desafiada a encorajar a participação de todos, de acordo com a vocação de cada um e de todos. Padre Ronaldo, quando nós falamos em sinodalidade do povo de Deus, né, conforme a irmã Eurídice aqui nos recordou que todos nós, pelo batismo, fazemos parte deste povo, em que consiste especificamente esta participação? Como a irmã Eurídice destacou, pensar no povo de Deus é pensar justamente numa comunidade em que todos têm essa comum dignidade e igualdade fundamental pelo sacramento do batismo. E também a Lumen Gentium, né, tratando do tema do povo de Deus, apresentou um tema que o Papa Francisco tem retomado bastante, que é o tema do sensus fidei, né, traduzindo, senso da fé. Então, todos nós que somos batizados, nós recebemos o dom do Espírito para perceber, como uma espécie de instinto espiritual, aquilo que pertence à nossa fé, aquilo que é elemento da nossa fé e do nosso serviço de fé ao mundo todo. E o Papa Francisco tem sempre insistido nisso, já que todos somos batizados e todos recebemos o dom do Espírito, então todos somos corresponsáveis pela missão da Igreja. E eu penso que essa chave é que nos ajuda a compreender bem. A nossa participação, na missão da Igreja, ela se dá justamente nessa consciência de que todos nós somos corresponsáveis por fazer com que a boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo chegue a todos os lugares. E o Papa Francisco tem sempre insistido que essa boa notícia precisa ser levada a todas as periferias sociais e existenciais. Então, a participação na vida, na missão da Igreja, vai nessa direção de fazer com que a boa nova do reino de Deus, de que a vontade de Deus aconteça nesse mundo, deve ser levada a todos. E a partir dessa chave, né, dessa ideia de que a nossa participação, em primeiro lugar, é em função da missão, levar a boa notícia, ou como também disse o Papa Francisco, fazer com que o Evangelho seja vinho e azeite derramado sobre as feridas da humanidade sofredora. Então, nós encontramos o nosso lugar de participação também nas estruturas da Igreja. Então, todas as estruturas eclesiais devem ser estruturas de participação em função da missão. E por isso nós não participamos simplesmente de instâncias de decisão para decidir sobre isso ou aquilo, como se a Igreja fosse uma empresa e a gente, cada um de nós somos os sócios que devem decidir os rumos dela, mas a Igreja deve ser sempre vista como um povo de Deus que caminha no meio de uma humanidade marcada pelo sofrimento, e todos nós, na medida em que fazemos parte desse povo de Deus, participamos dessa missão de sanar as feridas da humanidade sofredora, e todas as decisões, instâncias de decisão e participação na comunidade eclesial estão em função de servir a essa humanidade sofredora. Olha aí que importante para a nossa compreensão pensar o povo de Deus, a sinodalidade do povo de Deus e a participação nesta chave que o Padre Ronaldo nos trouxe agora. E eu quero destacar aqui uma palavra que para mim ficou bem evidente, que é a questão da corresponsabilidade. A irmã Eurídice nos disse na primeira resposta, né, daqui da nossa conversa, que o Concílio Vaticano II nos ajuda e nos propõe superar aquela ideia de uma pirâmide, né, de uma formação puramente hierárquica da Igreja, e nos coloca a todos como povo de Deus. E sendo todos povo de Deus, como batizados, nós somos corresponsáveis da missão, somos corresponsáveis para que o anúncio do reino, para que a evangelização aconteça. O programa de hoje está dedicado a esta segunda reflexão proposta pela nossa
Igreja Latino-Americana e Caribenha, que é a sinodalidade do povo de Deus. A gente tem um tempinho aqui ainda, irmã Eurides. Eu quero só fazer uma provocação para a pergunta que nós vamos trazer logo depois do intervalo. Mas eu já quero fazer aqui e vê-la trazer aqui alguma ideia, que é a síntese continental afirma que um desafio é abrir espaços, fornecer os meios e gerar formas para a participação efetiva das mulheres nos órgãos de discernimento e tomada de decisão. Como é que nós podemos favorecer essa participação das mulheres nos organismos de decisão? É isso que nós vamos conversar. Mas eu quero saber, irmã Eurides, assim, as mulheres, elas, numericamente, elas já são a maioria na igreja, não é verdade? Com certeza. Eu penso que nós mulheres já somos a maioria. As mulheres são os pilares de maioria dos serviços pastorais, dos organismos na igreja. Acho que a questão do reconhecimento e da valorização é que digamos assim, talvez o salto que nós precisamos dar em qualidade. Mas não temos dúvida, né, de que somos igreja e somos maioria nesta igreja, né? E acho que quando a gente pensa na unidade, na comum dignidade de todos, a gente tem que pensar de todos e de todas. Eu penso que não é, assim, de uma certa forma, tão óbvio assim, quando a gente fala todos, está todo mundo. Na verdade, a gente precisa pensar num espaço de reconhecimento. Mas hoje nós somos maioria e já ocupamos muitos espaços. Acho que o que precisamos avançar como é o reconhecimento e como é a legitimidade da participação nossa de mulheres nesses espaços. Então, eu penso que a gente está fazendo processos. Então vamos segurar aí essa reflexão e já a gente continua logo depois do intervalo. É rapidinho, eu já volto. Estamos de volta com o nosso programa Igreja Sinodal, refletindo hoje sobre a sinodalidade do povo de Deus. Eu tenho a alegria de receber a irmã Eurides Alves de Oliveira, das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, o padre Antônio Ronaldo, que é professor e coordenador do curso de Teologia na Faculdade Católica de Fortaleza. E no bloco anterior eu encerrei sobre a questão da participação das mulheres. Já iniciei a conversa com a irmã Eurides e constatamos que elas são a maioria. Agora, irmã Eurides, recuperando a sua fala no finalzinho do bloco, né? Como é que a gente pode garantir esta legitimidade e a participação das mulheres nos organismos de decisão, partindo do dado que elas já são a maioria e estão inseridas em todos os ambientes, mas como proporcionar, então, esse reconhecimento legítimo? Eu penso que o Sínodo da Amazônia joga uma luz grande para a gente. Se nós observarmos o processo do Sínodo da Amazônia, que abriu as portas para o processo de sinodalidade que nós estamos vivendo, né, nós já tivemos um início de visibilidade da importância do protagonismo das mulheres nesse processo de construção da sinodalidade, pela participação do grande número de mulheres, não só lá, em Roma, no decorrer do Sínodo, mas em todo o processo de construção sinodal que se deu para o Sínodo da Amazônia. Eu vivia na Amazônia nessa época e sou testemunha de a maioria, ou quase que a totalidade dos processos foram puxados pelas mulheres, pelas lideranças das comunidades, pelas mulheres indígenas, pelas mulheres ribeirinhas, pelas religiosas, as mulheres das comunidades eclesiais de base. E desse processo de escuta, um grupo representativo foi a Roma e teve uma participação contundente. Só que, infelizmente, quando a gente viu o resultado do documento final do Sínodo da Amazônia, há uma valorização disso, virou um símbolo, mas não avançamos no sentido. Mas abriu algumas chaves de processo. E aí o processo se dizia duas coisas. Primeiro, de que é preciso reconhecer os ministérios próprios das mulheres a partir dos locais. Então, para mim, eu acho que um processo de reconhecimento e valorização tem que ser por experiências localizadas, pontuais. Então, para mim, acho que uma forma de favorecer e o reconhecimento disso é algumas dioceses, paróquias, terem coragem de usar, legitimar, referendar os ministérios próprios que as mulheres exercem nas comunidades. Essa é uma coisa que eu acho que é um caminho. Não espero, Papa Francisco tem dito isso, né? A mudança não vem do centro, a mudança não vem de cima, a mudança vem de baixo e vem dos espaços locais, das periferias, das comunidades locais. Então, eu acho que uma das coisas é o desafio das igrejas locais pegarem isso para si e verem a partir da sua realidade, a partir da inserção das mulheres, fazer isso.
Um segundo, eu não acredito que isso vai ser dado. Isso é processo e acho que nós, mulheres, na igreja, precisamos cada vez mais nos articular e ocupar todos os espaços que forem possíveis e ocupar isso com qualidade. Então, daqui eu penso que o processo de formação de nós mulheres, o processo de reflexão sobre o nosso papel, o nosso protagonismo tem que ser ampliado em todos os campos, na formação bíblica, na questão teológica, na questão da participação nos organismos e dos espaços de decisão. Então, eu penso que também uma cumplicidade, uma organização. E alguns sinais a gente tem. No Brasil, por exemplo, as teólogas já começaram a fazer isso. Né? Não estão mais só na Sotera, onde está todo mundo. Já se criou um fórum das teólogas brasileiras, para poder discutir a partir do olhar das teólogas, a partir do olhar de mulher, a linguagem, a teologia, a eclesiologia, os processos. Eu acho que esses são o caminho. A vida religiosa está pensando isso. A Claro Latino-Americana traz para esse triênio as mulheres da Aurora como ícones de todo o processo de evangelização sinodal, convidando nós da vida religiosa consagrada, e aqui eu me integro, né, a resgatar essa dimensão do protagonismo. Então, acho que tem esse dado também de nós sermos protagonistas, de nos associarmos, de nos organizarmos, e aí nós irmos rompendo as barreiras. E depois a gente também não ter medo dos diálogos para que isso seja confronto. Eu acho que a gente tem com paz, com tranquilidade, topar esse diálogo no sentido de não abafar o problema. Eu acho que está posto e a gente precisa caminhar. E uma outra questão é que eu acho que quando a gente pensa, não pensar as mulheres separado do conjunto da igreja. Sim. Quando a gente fala que todo é igual, todos somos iguais em dignidade, todos e todas somos iguais em dignidade. Então, também a gente não começar a fazer também esse paralelo, né? Tem a dignidade do todos, a dignidade de todas. Não, nós somos. Então, essa questão de inclusão. E nós nos sentimos assim, e os companheiros também da caminhada, tentar fazer isso. Então, da gente sentir povo de Deus, e aí esse viés de homens e mulheres, filhos e filhas amados de Deus. E aí a gente tem que mudar a cultura, a gente tem que mudar toda uma questão de como a gente, das chaves de leituras que a gente faz. Sim. E uma outra coisa, eu sei que está ficando longo, mas incorporar também a leitura da teologia feminista dentro dos processos de renovação. Eu acho que esse é um rechaço que a igreja tem. Né? Então, eu penso que a gente precisa, porque ela tem uma grande contribuição nessa perspectiva da reciprocidade, da complementariedade e dos processos de renovação. Porque aí a gente vai mudar não só no sentido de inserir a gente na estrutura que a gente tem, mas em toda uma mudança cultural, estrutural, eclesiológica que a gente precisa fazer a partir da igualdade também entre os gêneros. Irmã Eurídice, você trouxe um ponto aqui bastante interessante, eu quero puxá-lo aqui para conversar com o padre Ronaldo, que é, às vezes, a tendência que a gente tem de fazer essa separação, né? Mas a ideia é realmente de integrar. Padre Ronaldo, como é que nós podemos promover essa diversidade sinodal sem transformá-la em divisões? E como é que também nós podemos construir essa unidade sem transformá-la numa homogeneidade, né? Como se fosse tudo a mesma coisa e uma coisa só? Eu penso que o Papa Francisco, ele, no discurso que fez aos fiéis da Diocese de Roma, falando do risco de que se pensasse a sinodalidade como se fosse um parlamento em que estão somente em discussões algumas questões e que levaria a uma disputa de maiorias contra minorias. Isso acabaria levando a uma situação em que a Igreja se colocaria numa situação de discutir determinados temas que poderiam ser temas da moda e esquecer alguns temas que são tão centrais, como, por exemplo, que são centrais no Evangelho, né? Como, por exemplo, a questão dos pobres. O próprio Papa destaca essa questão, né? Quantas vezes aqueles que são os descartados se tornaram pedra angular? Quantas vezes aqueles que às vezes a gente não escuta. Então, o processo sinodal também se dá pela escuta desses que muitas vezes nem têm vez, nem têm voz, nem na sociedade e muito menos na igreja, né? E, obviamente, todas as situações de pessoas que são excluídas. Então, fazer com que o processo sinodal não seja uma disputa teológica ou uma disputa de ver quem é que pode mais ou quem tem mais vez de fala ou alguma questão, a gente precisa voltar
a centralizar de fato a nossa vida a partir da realidade do Evangelho. Como a irmã Euridice destacou, a participação feminina é algo que aparece justamente no Evangelho. As primeiras a experimentarem a presença do ressuscitado e serem suas apóstolas são as mulheres. Então, elas têm uma corresponsabilidade no anúncio da boa notícia do Evangelho. Também a realidade dos pobres, dos necessitados, dos excluídos, dos marginalizados, aquelas realidades que o Papa Francisco chama de periferias sociais e existenciais, não pode ficar de fora das realidades com as quais a gente lida na missão da igreja. Por isso que eu volto a insistir nesse tema de que a sinodalidade, ela é sempre uma sinodalidade missionária. E todas as instâncias de participação, seja para evitar a homogeneidade, e viver de fato a unidade, seja para evitar simplesmente que haja disputas e conflitos de poder, o que levaria a igreja àquilo que o Papa Francisco tem chamado de mundanismo espiritual. Então, nós precisamos, de fato, centrar novamente a nossa vida, as nossas instâncias de decisão, as nossas organizações em função da missão. E a missão da igreja não é simplesmente promover eventos religiosos, mas a missão da igreja é se envolver com os problemas do mundo, com as realidades de tantos homens e mulheres nos seus mais diversos sofrimentos, para que o Evangelho, a boa notícia do Reino de Deus, seja realidade de transformação na vida dessas pessoas. E aí, todas as estruturas da igreja, como o Papa Francisco sonha com uma igreja em que todas as estruturas sejam, de fato, missionárias. Não no sentido de promover eventos para trazer cada vez mais pessoas para a igreja, mas no sentido justamente de fazer com que o reino de Deus, enquanto realidade que sana as feridas da humanidade sofredora, se façam presentes na vida dessas pessoas. E por isso, também citando uma mensagem que o Papa Francisco, no Dia Mundial dos Pobres, disse: onde houver um ser humano sofrendo, aí tem que ter um cristão, aí tem que estar na vanguarda o povo de Deus. Quando a prosa é boa, o tempo passa rápido e eu quero agradecer muito aqui os nossos convidados. Irmã Euridice Alves de Oliveira, muito obrigado pela participação e reflexão aqui no nosso Igreja Sinodal. Eu que agradeço, foi uma alegria estar com vocês e espero de alguma forma provocar que essa conversa continue aí nos bastidores com todos aqueles que nos ouviram e transformam isso num bate-papo em família, em comunidade, em grupos onde vocês atuam. Assim Alegria. seja, obrigado. E também o Padre Antônio Ronaldo Vieira Nogueira, muito obrigado mais uma vez pela participação e contribuição aqui no programa, Padre Ronaldo. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui e que possamos, de fato, construir cada vez mais uma comunidade que seja missionária, levando a todos a boa notícia do Evangelho. Obrigado e um bom trabalho pastoral, serviço missionário a todos, em todos os lugares onde estão. Assim seja. A sinodalidade expressa a condição de subjetividade que corresponde a toda a igreja e a todos na igreja. Nós, crentes, somos irmãos e irmãs na mesma viagem, chamados a ser sujeitos ativos porque participamos do único sacerdócio de Cristo. Obrigado por você que me acompanha semanalmente. Na próxima semana nós vamos conversar sobre a terceira proposição da Igreja Latino-Americana para o Sínodo, que é sinodalidade, o modo de ser e de atuar da Igreja. Eu espero você. Até lá!